Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Aí então que a minha mãe falou para mim, será que não é bom a gente contar também para os anciãos o que ele fez com você? Né? Aí eu falei, mãe, eu acho que é bom sim, porque se outras pessoas contou, né, agora ninguém vai duvidar de mim, porque se eu tivesse ido eu lá contar, nós contar, e ele falasse, isso não foi verdade, não foi bem assim, ia ser a nossa palavra contra dele, né? Mas como já havia vários casos, bastante conversa na congregação sobre ele, sobre esses assuntos, então a gente achou que era o momento de contar para os anciãos. Então nós chamamos, né, 2 anciãos, naquela época falava ancião presidente, né, então um dos anciãos foi um ancião presidente, junto com outro, e nós relatamos tudo o que aconteceu, eu, né, contei com toda a vergonha do mundo, né, tive que contar tudo aquilo que ele tinha feito comigo, né, e os irmãos ficaram assim, né, de boca aberta, porque eles não imaginavam que tudo isso estava acontecendo na congregação. O que esse irmão estava fazendo, né? Só que em momento algum, os irmãos, eles nos orientaram a ir até a polícia, ou mencionou se a gente quisesse ir até a polícia. Não falaram nada. A única coisa, eles disseram que era pra gente orar a Jeová, que Jeová nos ajudasse a gente a perdoar ele pelo que ele fez, e que Jeová acalentasse o nosso coração, principalmente o meu, né, que aquilo não se tornasse algo assim, um trauma na minha vida, né. E ainda pediu sigilo, falou que a gente não comentasse, não comenta com mais ninguém não, porque a gente está poupando a esposa, né, do irmão. Na época, a esposa desse irmão, ela era bem doente, às vezes ela até faltava às reuniões, mas eu não sei o que ela tinha, né? E o irmão falou isso, a gente tá poupando a esposa dele, né, porque ela é doente e tal, então a gente não quer provocar algo maior nela, né, de repente ela vir a ficar bem abalada, né? Bom, foi só isso, né? Ele não foi desassociado, ele não perdeu os cargos de ancião, ficou tudo por isso mesmo, né? Não aconteceu nada. Depois de alguns anos, nós nos mudamos do bairro que a gente morava, né? Fomos para outro bairro de São José do Rio Preto, do outro lado da cidade, né? E então a gente perdeu um pouco o contato, né, com esses irmãos, inclusive com esse irmão. Mas eu não imaginava, irmão, que isso que aconteceu comigo pudesse trazer consequências para a minha vida. Porque tudo que ele falou ficou na minha cabeça, sabe? E eu acabei sendo uma menina, assim, comecei a me interessar por sexo, né? Tanto é que 2 anos depois do meu batismo, eu já estava sendo desassociada por ter me relacionado com o rapaz, né? E desse relacionamento eu acabei ficando grávida, porque eu não tive orientação, né? Eu não tive orientação sobre prevenção de gravidez, de doença, essas coisas, nada, né? Porque a orientação da sociedade hoje em dia é que não pode fazer, não pode fornicar, não pode ter relações, né? Mas não te dá nenhuma orientação caso isso aconteça, né? Então eu acabei ficando grávida, né? Tive meu filho, fui desassociada, voltei, né? Depois eu me relacionei com um irmão que quis namorar comigo, né? Embora a contragosto da minha mãe, mas novamente nós nos adiantamos, né? Tivemos relações, eu engravidei novamente, né? E aí eu fui desassociada de novo. Me casei, né? Acabei vivendo uma vida... Foi pouco tempo o meu casamento, porque eu comecei a sofrer violência doméstica em casa. E com muito medo disso também, eu acabei me separando, até a contragosto dos anciãos da congregação, né? Que queria cuidar do assunto, queria que a gente
melhorasse e não que chegasse a um divórcio, né? Mas enfim, eu não aguentei, né, a violência, o medo. Eu também tinha um filho, né, de outro relacionamento, e meu marido às vezes descontava um pouco no meu filho, e aí eu entrava no meio, dava briga, então eu resolvi me separar. E acabei morando sozinha com os meus 2 filhos durante 13 anos. E durante esse tempo todo, eu sofri muito esses traumas na minha cabeça, né? Por exemplo, eu não tinha confiança nos anciãos. Os anciãos falavam as coisas, mas eu sempre tinha um pé atrás, sabe? Eu não tinha mais aquela confiança. E quando às vezes a gente ia ter alguma reunião, às vezes um ancião vinha fazer uma visita, alguma coisa, eu travava para falar as coisas na frente dos anciãos. Eu não conseguia me abrir totalmente, eu tinha medo, né? Eu já estava adulta, já estava com meus 20 anos de idade, já sabia o que era um assédio, né? Sofri assédio dentro da congregação, de novo por parte de um outro ancião, né? Com quem eu também me relacionei, né? Porque ele me perseguiu durante muito tempo e eu acabei me relacionando com ele, fui desassociada, né? Ele negou, né? Negou o relacionamento comigo, mas eu fui desassociada. Então eu tive muitos problemas, sabe, irmão? Foi muito difícil para mim conviver com tudo isso, né? Até as pessoas me olhavam torto, né? Porque falava, poxa, essa menina já foi desassociada não sei quantas vezes, já engravidou, né? A minha mãe mesmo sofreu muito, ela não aceitava muito, né, que isso tinha acontecido comigo. Mas tudo isso aconteceu por causa de um trauma lá atrás, lá na adolescência. Tudo aquilo que aquele irmão falou para mim a respeito de sexo, de poder fazer e poder se relacionar com quem quiser, que não é errado, que Jeová não acha ruim, aquilo me afetou, né? E eu acabei tendo uma vida muito sofrida. Eu trabalhava muito para poder sustentar minha casa, para poder criar meus filhos, mas eu acabava usando o álcool como uma válvula de escape. Também acabei fumando cigarros, né? E tive até passei por comissões por causa disso, né? E então assim foi um trauma que me acompanhou o resto da minha vida, né? Algo que eu não desejo nada para ninguém. Embora ele não fez o ato comigo na época, né? Mas só dele ter me tocado, dele ter mostrado o órgão genital dele para mim, ou falado as coisas que ele falou, a ousadia dele de falar as coisas, sabe? Então tudo aquilo me afetou, né? Me afetou. Depois de 13 anos que eu estava morando sozinha, eu me casei com um irmão, né? E eu tô casada até hoje com ele. Hoje os meus filhos já são adultos, né? Só que por conta de tanta depressão e tanta pressão também que a organização ela põe nas nossas costas, né? É campo, é reunião, é isso, é aquilo, é donativo. Eu acabei me cansando de tudo isso, sabe? E também de ver muitas coisas erradas, muitos casos de pedofilia como o meu que aconteceu, e até piores, sendo abafado, sabe? Aqui também aconteceu muitos casos de ancião que fugiu com a nora, de ancião que estava hospedado na casa de um outro e acabou saindo com a irmã e fugiu. Muitos casos assim. Então eu passei a ver a organização de Jeová como, entre aspas, né? Porque não é a organização de Jeová, é a organização Torre de Vigia. Eu passei a ver com outros olhos. Aí, quando se lançou a nova Bíblia, eu constatei todas as minhas dúvidas que eu tinha, né? Foi uma decepção para mim, porque realmente eu lia a Bíblia, eu fazia pesquisas, eu gostava de ler, né?
e fazia disso um hábito, né? Os irmãos até elogiavam as minhas partes, falavam que eu tinha bastante conhecimento, os meus comentários nas reuniões. Mas quando lançou a nova Bíblia, eu comecei a fazer comparações com a Bíblia antiga. E eu vi que muitos trechos foram retirados da Bíblia. Eu vi muitas mudanças de sentido em algumas palavras, sabe? E para mim não dava mais. Então foi onde eu comecei a parar de frequentar as reuniões, né? Não tinha mais ânimo para ir. Parece que o cântico, aquilo me irritava, os discursos me irritavam, as partes muito mecânicas, tudo muito mecânico, nada assim de coração, sabe? Você tem que ir no campo, aí depois veio essa história de carrinho, e aí era uma confusão, que fizeram um grupo do carrinho, e era uma confusão, os irmãos disputando esse carrinho só para fazer hora de campo, sabe? E aí eu comecei a ver muitas coisas erradas e vi que essa seita, né, que não é uma religião, essa seita, ela destruiu parte da minha vida. E eu não ia mais deixá-la destruir o resto que tinha sobrado de mim, né? Então foi onde eu pedi para os anciãos que me desassociassem. Os meus filhos também não vão mais no Salão do Reino. Eles foram até os 18 anos de idade, depois cada um seguiu sua vida. Hoje eles não frequentam religião nenhuma, estão desassociados também. E eu também pedi para ser desassociada, porque os irmãos começaram a querer fazer muita invasão de privacidade, querendo saber o que estava acontecendo, o que era, por que eu não ia mais nas reuniões, por que eu não estava indo no campo, que eu e meu marido, a gente tinha tido uma caída espiritual, que já queriam dar estudo pra gente naquele livro O Amor de Deus, tal, e eu falei pro meu marido, não é isso que eu quero, entendeu? Não, eu quero paz, eu quero sossego, eu quero me libertar de tudo isso que aconteceu comigo dentro das Testemunhas de Jeová. Então hoje, 25 anos depois do que aconteceu comigo, que esse abuso aconteceu comigo, eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu estou com 37 anos. E hoje, fora da organização, que eu consegui falar, né? Embora o meu marido sabe, a minha mãe sabe, a minha irmã também, né? Tem uma irmã que é mais nova que eu, ela também soube na época do abuso, né? E quando eu fui conversar com os anciãos a última vez, para falar para eles me desassociar, eu também falei para eles sobre esse abuso que eu sofri, né? Então, todo esse relato que eu estou contando não é nada inventado, não é para manchar a reputação de ninguém, mais um alerta, né? Que é mais um caso de pedofilia escondido, abafado, né? E também um alerta para as pessoas assim que passaram por isso que eu passei, né? Outras jovens ou outros jovens, né? Ou meninos também, para que eles possam se libertar disso, poder falar, expor, né? Caso se eles foram abusados por ancião, por servo, por um publicador normal, pelo pai, né? Por alguém da família, qualquer pessoa que não deixe de denunciar, que denuncie, sabe? Que não deixe que isso destrua a sua vida, como a minha foi destruída boa parte, né? Então hoje eu faço desse relato um desabafo, né? Um desabafo de algo que ficou entalado 25 anos dentro de mim, né? E para expor realmente o que acontece dentro da organização, dentro da Sociedade Torre de Vigia, e que eles escondem a política da torre, das duas testemunhas, né? E não pensar na vítima, né? Pensa no agressor, né? De não punir o agressor, mas também não pensa o que a vítima ela pode sofrer pelo resto da sua vida,
né? Relatem, vamos expor o que acontece dentro da Sociedade Torre de Vigia. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único que pode curar e salvar, sarar as nossas feridas internas, é o único que nos entende, somente Ele mesmo. Tá bom? Uma boa noite a todos e obrigado pela atenção. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.